Toda semana a gente tem no mínimo uma, mas nunca só uma notícia sobre alguém que caiu num golpe. Ou golpe pelo celular, ou golpe que encontrou alguém na rua, mas normalmente está aí relacionada a banco, a senha, a clicar ali, a receber um e-mail e clicar naqueles anexos que vem. E a gente fica em pânico. Como é que a gente se defende? Pois eu digo uma coisa, sabe que como os bandidos estão usando muito os meios tecnológicos, a polícia também está. A polícia está usando até inteligência artificial, sabia? Hoje eu estou aqui com o delegado, o Dr. Rafael Domingos, para contar isso para a gente. Você até escreveu um livro sobre isso. Hoje a polícia já encara a tecnologia como uma aliada. Sem dúvidas, Luciana. Nós publicamos uma obra que trata sobre a utilização da inteligência artificial na investigação criminal. Hoje, grande parte das polícias judiciárias, que são as polícias que fazem investigação, como a Polícia Civil, já fazem uso da inteligência artificial, tanto naquelas atividades rotineiras, repetitivas, burocráticas, porque nós temos um inquérito policial que é uma reunião de documentos e muitas vezes ali são produzidos documentos burocráticos, quanto na própria investigação, na análise de dados, na análise de afastamentos de sigilo, na análise de padrões de crime. A gente tem utilizado a inteligência artificial para auxiliar o policial, até mesmo na apresentação dessas provas ao Poder Judiciário. Mas como você mesma disse, o crime também tem utilizado a inteligência artificial. A gente vem de um aumento exponencial dos golpes no Brasil desde a pandemia. Mas absurdo, não é? Desde a pandemia. O que a gente percebe... A gente está aqui, Rafael, eu gravo aqui, né, na comitiva da inovação, Arena Inovação, que é um braço do Grupo Monteiro de Barros. Sim. E o Grupo Monteiro de Barros tem, além das rádios, o Jornal O Diário. E o Jornal Diário tem o Diário News também, que é na rádio. Toda semana, se não todos os dias, o Luizinho, que você bem conhece, Sim. aparece com um boletim de ocorrência registrado por um golpe. E os golpes mais variados possíveis. Inclusive, eles têm acesso a documentos nossos. Tem gente que está com processo na justiça e, de repente, liga alguém se passando por um advogado com o número do processo, com os nomes, com os dados que estão no processo. É tudo muito vulnerável, assim? O que a gente percebe é que depois da pandemia, depois do Pix, né, houve uma migração do crime organizado para os golpes digitais, porque o sujeito não precisa mais sair da casa dele com uma arma para fazer um roubo, né? Ele fica na frente do computador, na frente do celular e ali ele tem um ganho... Alguns não saem nem da cadeia, às vezes de dentro do cárcere, né? Não sabemos disso. Ele tem um ganho muito maior. Infelizmente, esses golpes aumentam cada vez mais. Existem, na própria internet, bancos de dados que são vazados de empresas que são comercializados. O sujeito paga um valor mensal lá e consegue jogar o seu CPF e ver a sua vida inteira. E isso é crime também. É crime, sem dúvida nenhuma, porque há a violação do dado, quem compra pode responder por crime de receptação. Então ali ele te dá um dossiê da sua vida inteira, fala quem é seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seu vizinho, e daí é que começam esses golpes. Inclusive esses bancos de dados vazados são usados não só para golpes, mas até para levantamento da vida de pessoas para a prática de roubos, por exemplo. Pessoas que têm um patrimônio considerável. Então, infelizmente, há esses vazamentos e pessoas ganham dinheiro divulgando esses vazamentos, cobrando por esses vazamentos que são utilizados nessa prática de golpes. E aí a polícia tem que correr atrás do prejuízo. Sem dúvida. E agora parece que está um pouco mais, digamos, motorizada para correr atrás do prejuízo com a inteligência artificial em mãos. Além de conseguir utilizar a inteligência artificial na ponta, o policial de forma individualizada, as próprias instituições, como a Polícia Civil de São Paulo, já têm integrado a inteligência artificial aos seus sistemas. Então hoje, a partir de uma ocorrência de estelionato, por exemplo, nós conseguimos, pelo próprio sistema, encontrar ocorrências semelhantes, que têm os mesmos envolvidos, que têm a mesma conta envolvida, a mesma conta de WhatsApp, o mesmo número de telefone. Isso já facilita o início da investigação para que, em vez de encontrar o autor de um só golpe, a gente encontra o autor de 30, 40, 50 golpes. Digitalizar a capivara também, né? A capivara agora ela já tem um novo formato, digamos assim. Para quem não sabe, capivara é a ficha policial. Acho que é uma gíria até muito comum, né? Sim. Se explicar. Sim, é uma gíria bem comum. É ali
aquele rol de passagens criminais criminais que o sujeito tem. Exatamente, né? Exatamente. E antigamente isso era impresso, né? Então... Não, eu sou de uma época, quer dizer, eu já era jornalista, em uma época eu sou da época de hoje, tá? Mas eu já era jornalista e especificamente fazia reportagem policial em uma época que a capivara chegava via fax. Então a ficha policial do indivíduo muitas vezes demorava. Acabava o papel do fax, porque eram fichas longas mesmo, né? Eu não posso falar muita coisa não, que eu não entrei faz muito tempo, mas a gente ainda, quando eu comecei a trabalhar na Grande São Paulo, a gente ainda recebia por fax, a gente legitimava o preso, colhia as digitais dele e mandava para conferir por fax. Tocava pianinho. Eu peguei o finalzinho do fax ainda, né? Hoje a gente nem imprime mais isso, mas quando se imprimia naquelas impressoras matriciais, às vezes tinha DVC, né? A gente chamava de DVC, que ocupava um quarteirão inteiro. Mas infelizmente Por outro lado, esse volume de informações à disposição de vocês cresceu muito também. Sim. Então é preciso haver uma compilação de dados, digamos assim. Também a inteligência artificial atua nisso. Sim, eu sempre digo que hoje a investigação ela não peca, ela não falha pela falta de dados. Na verdade, ela pode falhar pelo excesso de dados. A gente tem o caso aí recente do Daniel Vorcado, que a gente conversava antes, que um só celular revelou um gigantesco número de dados. Né? E dados preocupantes para o país inteiro. Exatamente. Inclusive para algumas famílias, né? Já que teve até a vida íntima. Exatamente. E hoje numa investigação policial é mais ou menos assim. A gente lida com dados de afastamentos de sigilo, dados de extração de celulares, dados bancários, dados telefônicos, dados telemáticos. E muitas vezes encontrar a agulha no palheiro no meio desses dados, desconsiderando, por exemplo, aspectos da vida íntima da pessoa, mas focando em aspectos da vida criminosa da pessoa, é muito difícil. E com as ferramentas de inteligência artificial a gente consegue fazer isso, a gente consegue processar esses dados e a gente consegue analisar esses dados, trazendo conclusões muito mais eficazes para se levar isso ao Poder Judiciário. Acelera o processo que nós, da sociedade civil, reclamamos tanto que é tão lento. Exatamente. A vítima sempre acha que está sendo desprezada. O meu caso não é importante o suficiente para vocês darem atenção. Eu imagino que você, como delegado, já ouviu isso. Sem dúvida nenhuma. Mas hoje eu diria que muito mais por esse volume de dados. Às vezes a gente recebe, por exemplo, uma extração de telefone celular que tem 150 gigabytes, 250 gigabytes de dados. Ali tem desde foto do filho do investigado a uma conversa que ele trata de venda de drogas. É quase uma mineração. Exatamente. Isso, né? E às vezes uma investigação que vai analisar esses dados do ponto de vista tradicional, a gente levaria 1, 2, 3 anos, porque não é só aquela investigação que existe, né? Seria muito, muito fácil se fosse só aquela. A gente para toda hora, é plantão, é escolta de preso, né? Então tem uma tarefa que é fora do computador, tem uma tarefa que é invisível aos olhos da sociedade, que não é só essa tarefa de investigar aquele crime em específico. E hoje com a inteligência artificial a gente consegue acelerar isso, claro, algo que eu sempre destaco, nos cursos e treinamentos que a gente ministra. A validação é necessária. Eu preciso confirmar se aquela informação trazida pela inteligência artificial realmente existe, porque ela é só, eu digo sempre que ela nos traz hipóteses não verificadas. Ela é um bom estagiário, mas um estagiário que às vezes alucina, um estagiário que às vezes erra, então eu preciso conferir aquela informação, mas o simples fato dela já me trazer aquilo de alguma maneira compilada, aquilo de alguma maneira analisada, já me faz ganhar um tempo gigantesco. É o que a gente chama de apuração mesmo, né? Tanto no jornalismo quanto na investigação policial. Agora você falou assim, quando eu estava em São Paulo. Pera lá, eu quero entender também. Você é de onde? Eu sou de Uberaba. Aliás, eu posso chamá-lo de você, claro, já que a nossa diferença de idade permite isso? Claro, sem problema. Pelo cargo também você permite, sim, né? Você é de Minas Gerais. Sou de Minas Gerais, Uberaba. E você foi para São Paulo por quê? Vivi a minha vida inteira em Uberaba, fiz faculdade em Uberaba e aí logo... Faculdade de Direito. Uhum. Logo, quando terminei a faculdade, em 2011, prestei o concurso para delegado de polícia, é um concurso com várias fases. Esse concurso se encerrou, digamos assim, em 2012 e eu fui nomeado em 8 de agosto de 2012. Fui para a academia de polícia na capital paulista. Essa academia foi relativamente rápida, hoje ela demora um pouco mais, ela foi de 4 meses, e logo depois de sair da academia de polícia, fui designado para trabalhar em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Fiquei por ali de novembro de 2011 a junho de 2012, quando
surgiu a oportunidade de vir para o interior e eu escolhi a princípio a cidade de Guaíra em razão da proximidade geográfica de Uberaba, 90 quilômetros à época. 40 quilômetros de Barretos, né? Exatamente. E aí, ali em Guaíra, acabei fincando raízes, conheci minha esposa, comprei casa e acabei ficando por ali. E em 2018 venho para Barretos, trabalhar em Barretos, não me mudei para Barretos, na assistência da seccional, inicialmente, quando o Dr. Edson... Isso é uma promoção? Não é necessariamente uma promoção de classe, mas é um prestígio, digamos assim, porque é um cargo relativamente importante. Você trabalha ao lado daquele que chefia as 11 cidades da seccional de Barretos. Vim trabalhar em 2018 na seccional, passei pelo Dr. Edson Guilhem, pelo Dr. Cavalcante, e aí em 2019 fui para a DIG, acumulando então a DIS entorpecentes, estou lá desde 2019, hoje só na DIG, porque nós temos o Dr. Daniel na DIS, na Delegacia de Entorpecentes, e também acumulo o primeiro DP de Guaíra, então ainda... Guaíra, você voltou para Guaíra? Voltei para Guaíra, nós temos 3 delegacias em Guaíra e uma delas está sob a minha responsabilidade acredito que faz uns 2 anos novamente. Agora, Rafael, você falou que terminou a faculdade de Direito e prestou o concurso para delegado de polícia civil, né? Sim. É meio óbvio, mas é bom falar. Agora, quando você termina a faculdade e presta o concurso, era um sonho de criança ou foi uma oportunidade de emprego? Foi uma oportunidade. Eu sempre digo isso, até ministrei aula para delegados que estão na academia de polícia. Eu brinco que eu caí de paraquedas, porque durante a faculdade eu queria ser juiz do trabalho. Justiça do trabalho que não tem nenhuma relação com a polícia. E aí, por alguma razão, naquele ano foi um ano que se abriram muitos concursos de delegado, em São Paulo e em Minas, à época. Eu comecei a estudar no último ano, prestei São Paulo, passei na primeira fase, passei na segunda, fui para a prova oral, prestei Minas, passei na primeira e fiquei na segunda fase. Não fui aprovado. E aí prossegui aqui em São Paulo, a princípio com o objetivo de ingressar na polícia para depois sair e prestar outro concurso. Mas aí, como alguns antigões, a gente fala, alguns policiais antigões falavam, depois que o bichinho pica, a gente acaba ficando. Mas assim, eu ainda não tinha oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, nós nos falamos por telefone, por rede social já algumas vezes, mas ainda não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas é óbvio, quando eu trago alguém, eu vou estudar a pessoa. Sim. Ou conhecer a fama da pessoa. Sim. Me faz querer trazer, que foi o seu caso. Eu acompanho suas entrevistas, né? E sempre tô de olho, assim, e falo, gente, esse menino, e eu chamo de menino com todo respeito, esse menino é diferente. Esse menino é diferente. E você tem uma gana que fica muito clara na sua postura. Você se encontrou nessa carreira? Eu entendo que sim. E assim, eu sempre fui muito curioso, né? E eu acho que essa é uma característica que um delegado de polícia, que um policial civil precisa ter. A gente precisa ser curioso para poder entender por que aquele crime aconteceu, como é que ele aconteceu. E eu acho que eu encontrei um lugar que eu podia exercer essa característica de ser curioso, mas ao mesmo tempo de uma forma técnica, para buscar a condenação de uma pessoa que praticou o crime. E é muito bacana, especialmente eu tenho uma paixão muito grande pelos crimes patrimoniais violentos, assim, uma paixão no sentido de combatê-los. A exemplo do roubo, o roubo é a subtração com violência ou grave ameaça, o sujeito que pega uma arma ou te ameaça, que entra numa casa. Porque quando a gente trabalha em municípios do porte de Barretos, do porte de Guaíra, e a gente combate, a gente investiga o roubo de forma eficaz, e para isso a gente tem um respaldo, tanto dos policiais que trabalham conosco, da Polícia Militar, que é a grande parceira, do Judiciário, e a gente consegue identificar e colocar aqueles indivíduos na cadeia, o que a gente percebe é muito bacana, é uma redução daquele crime. Uma redução dos índices daquele crime, mesmo que de forma sazonal, Luciana. Me permita te falar, mas você tem uma fama. Houve já essa fama de Barretos na década de 60, depois na década de 70, retomada depois em parte dos anos 90. Eu não era nascida ainda não, mas anos 90 já. Mas eu sempre gostei, né, dessas histórias e de ouvir falar. E houve essa fama. E aí a sua é de resgatar de novo essa moral de Barretos, de bandido rouba, chega em Barretos é preso. Exatamente. Ele rouba na região inteira, chega em Barretos é preso. Isso realmente inibe. Sim. Porque a cidade fica com esse prestígio para nós cidadãos de bem, né? E parece que um xizinho ali em cima da cidade para quadrilhas
que fazem de municípios como Barretos os seus alvos. Porque tem isso, né? Não, hoje, sem dúvida nenhuma, no crime patrimonial, no roubo, primeiro, acho que até por conta da atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar, aqueles roubadores que eram de Barretos não roubam em Barretos. Então, por mais que eles estejam presos, saem, eles não roubam em Barretos, eles vão roubar em outros municípios que sabem que se roubarem aqui, ou vão ser presos em flagrante pela Polícia Militar, que faz um trabalho sensacional, ou depois, na troca de informação, vão ser presos por conta de um mandado de prisão temporária que nós obtivemos junto ao Poder Judiciário em razão de uma investigação. E aí o perfil hoje é de intercâmbio. Então um ladrão sai lá, às vezes da Grande São Paulo, a gente teve casos recentes de ladrões de Taboão da Serra, Embu das Artes, que vinham para o interior praticar esse tipo de crime. E depois que foram identificados e presos, a gente não teve reincidência desse perfil de crime na cidade. É claro que daqui 2, 3, 4, 5 anos eles vão sair, enfim, vai vir uma outra quadrilha, isso é naturalmente, isso é natural, é normal. Mas quando a resposta é imediata, e esse é o nosso objetivo, especialmente no trabalho à frente da DIG, é tentar identificar rapidamente, com prova técnica, ir ao Poder Judiciário, pedir a prisão temporária, já prender quase que de imediato para tentar transmitir esse recado. Porque só identificar não resolve. Não resolve, porque se ele for identificado, indiciado, ele vai responder um processo que às vezes vai demorar 2, 3 anos solto. E durante todo esse período ele está cometendo crime. E como é que se faz? Claro que você falou do uso da inteligência artificial e a gente considera isso, mas como é que se faz aí esse primeiro processo? Como é que chama que você fala? Inquérito policial. Inquérito policial é o resultado de toda a investigação, digamos assim. O inquérito policial é onde a gente formaliza toda a investigação. Então, e aí, como é que se faz esse inquérito inicial? Porque toda vez que a gente vai pegar um processo, desses processos criminais, ele começa com inquérito, sim, né? As primeiras sim, páginas sim. são inquéritos. Eu tô dizendo páginas aqui, porque eu tô lembrando de quando eu era repórter, tá? Era tudo impresso. Continua a página. Hoje eu sei que não é mais tudo impresso, né? Só é impresso quando a gente pede. Mas como é que esse inquérito é robusto o suficiente para o cara não entrar por uma porta da delegacia e sair pela outra meia hora depois, e isso eu sei que acontece. Durante muito tempo, a investigação ela foi baseada em prova, a gente fala de prova subjetiva, que é ouvir uma testemunha, a vítima reconhecer, dizer se aquele cara é o cara que roubou ou não. Isso era muito comum porque a gente tinha esse perfil. O ladrão de Barretos roubava em Barretos. Ele não viajava 400 quilômetros para roubar. Então, tinha lá na delegacia o álbum dos ladrões, aí a pessoa apontava, é esse aqui. Hoje não dá para fazer isso mais porque o cara vem de São Paulo, por exemplo. Então a gente tenta provar com prova técnica. E hoje não dá para fazer isso, mas ainda se faz. A gente sabe claro, mas de uma forma muito mais diferente. Mas a gente sabe que muitas universidades, muitos grupos antirracistas provaram que no caso do homem cidadão negro, a confusão é muito grande pela sociedade que a gente vive. Então, é homem preto, esse aqui é preto, tá igual, é esse aqui mesmo. Hoje, a gente sabe dessa Luciana, história. Claro, não é mais uma lenda, é comprovado cientificamente. Exatamente. E hoje, até na academia de polícia, nós temos aulas sobre reconhecimento de pessoas, e hoje a gente segue um procedimento da própria polícia. Então, se eu vou submeter alguém a um reconhecimento pessoal ou fotográfico, primeiro eu preciso pedir para aquela pessoa descrever, depois eu preciso mostrar, além do meu investigado, 4 ou mais pessoas que tenham características físicas semelhantes, então não dá para fazer aquilo que era feito antigamente mais, né? Eu mostro uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, uma pessoa tatuada, uma pessoa sem tatuagem. E o meu cidadão era um tatuado. Então ele vai falar que é o tatuado e muitas vezes ele não tem nada a ver. Então isso ainda é utilizado mais como uma prova subsidiária. Quando a gente usa o reconhecimento pessoal ou fotográfico, eu preciso corroborar, confirmar esse reconhecimento com outros elementos. E aí que entram as provas digitais. Como a gente conversava aqui no começo, hoje não é só o crime digital, o crime praticado pela internet, que se vale de prova digital. Hoje um crime de roubo à residência, um crime de homicídio, a gente utiliza de provas digitais para colocar o cara na cena do crime, para provar que o cara efetivamente praticou o crime. Então, hoje tem isso, né? Às vezes a casa, ou a loja, ou a instituição, o prédio que sofreu o crime não tinha câmera, mas no percurso tinha, né? Exatamente. Nós tivemos operações anteriores aqui, especialmente na época da DISE, em que nós identificamos quase 50 membros de organização criminosa tão somente com provas técnicas, tão somente com extrações de celulares, né? E ali nós temos
o crime de organização criminosa, basta que o sujeito integre a organização criminosa. Nada mais do que isso. Ele não precisa cometer crime nenhum. Se ele faz parte da organização criminosa, ele já responde por um crime. A minha mãe falava isso, viu? Não anda com bandido que você vira bandido. Minha mãe falava isso, tá vendo? E aí a gente provava tecnicamente. Não tinha como o cara fazer, não, eu não faço parte. Tá aqui, você faz parte, ó. Não tem como você questionar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você reconhece essa sua fama? Acabou que você respondeu a pergunta, muito bem respondida, mas reconhece que você resgatou esse prestígio de Barretos? Pode chegar aqui. Eu não sei. Um pouquinho mais perto. Pode chegar aí. Pode chegar? Sim. Eu não sei se eu reconheço, mas esse era sempre um objetivo. Eu me orgulho muito da instituição em relação a qual eu pertenço. Você tem orgulho mesmo de vestir essa farda? Claro, muito. Que você de usar esse distintivo. Tenho bastante orgulho. Tanto que você veio mesmo com... Eu falo assim que é o uniforme de campo, né? Sim. Que você tá pronto pra sair pra rua, Exato. pra correr atrás de bandido. Exato. Eu tenho muito orgulho e eu acho que esse era um objetivo. Tentar resgatar a moral dos policiais que aqui atuam, mas de alguma maneira obter um respeito da sociedade pelo trabalho que a gente faz. Para a sociedade entender que a Polícia Civil não é só a porta do plantão que faz o BO e pronto, acabou. Não, a Polícia Civil é a instituição que atua depois que o crime acontece para buscar prova, identificar os autores do crime e obter uma condenação, levar isso ao judiciário e obter uma condenação dessa pessoa que cometeu o crime. E tem um outro lado dessa fama que acontece também. Muitas pessoas falam, não vou descer para fazer boletim de ocorrência porque não vai virar nada. Quando essa outra fama começa a aparecer de que estão se resolvendo crimes, aí qualquer coisa, a pessoa quer fazer boletim de ocorrência. Sobe o fluxo também? Sem dúvida nenhuma. A gente conversava agora mesmo da DDM, né? A DDM eu acho que tem exatamente esse perfil, porque ali as meninas começaram a mostrar um trabalho sensacional nos crimes contra a dignidade sexual, nos crimes de estupro de vulnerável. O que acontece? Essa vítima, esses são crimes bastante subnotificados, que não são comunicados por todo o contexto. Às vezes a vítima passou por aquela violência e não quer comunicar. Tem vergonha. Mas quando ela começa a ver que o sistema funciona, ela procura a delegacia, comunica, a vítima de violência doméstica também. Então, esse fenômeno também acontece no crime patrimonial. O crime patrimonial com violência, o roubo, ele não tem tanta subnotificação. Normalmente, ele chega ao nosso conhecimento. Mas se a gente falar do furto, o furto do celular, o furto de qualquer coisa, ele é subnotificado. E há um aumento dos índices quando a população vê que a polícia está resolvendo aqueles crimes. Você tem dados desse poder de resolutividade atual? Não tenho especificamente de agora, desse ano, mas eu tenho um dado relevante que eu sempre carrego e sempre comento com orgulho em todos os lugares que a gente chega. Nós tivemos um ano que talvez você vá se lembrar, em que Barretos foi apontada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública como uma das cidades mais perigosas do Brasil, em razão do número de homicídios. Virou matéria inclusive em grande imprensa. Eu não vou me recordar agora, Luciana, se foi 2022 ou 2021, porque eu sou meio ruim com essas datas, mas eu acho que foi 22. Não, foi 21, foi logo depois da pandemia. Nesse ano nós tivemos 15 homicídios consumados e quase 30 atentados. Existia uma situação de uma possível guerra de bairros, enfim, que ensejou esses 15 homicídios consumados. Naquele ano, apesar da negativa de toda a imprensa apontar que nós éramos uma das cidades mais perigosas do Brasil por conta do índice de homicídios a cada 100 mil habitantes, daqueles 15 homicídios, a DIG esclareceu 14 e prendeu os autores dos 14 homicídios. Ficou um para trás. Um para trás que o contexto é o seguinte: é um indivíduo que foi encontrado no Rio Pardo, do lado de Barretos, com as mãos cortadas, com a língua cortada, que possivelmente veio boiando de Ribeirão Preto. Uhum. Então esse aí realmente não ficou esclarecido, mas a gente tem um índice nos crimes contra a vida de quase 100% de resolutividade. Nos crimes... O que, se comparado com números Brasil, é um absurdo de grande. Nos crimes, exatamente, nos crimes de roubo, especialmente, esse índice chega em torno de 70%. Eu não vou ter esse dado com exatidão, mas é um dado bastante alto quando comparado com outros locais. É claro, o nosso volume é pequeno, então dá para a gente dar uma atenção para cada um daqueles crimes que acontecem. Então a gente tem um padrão de trabalhar, o crime acontece, a gente já vai atrás da vítima para buscar detalhes, já começa a fazer o que tem que ser feito, muitas vezes no final de semana, né? Apesar de a gente trabalhar no expediente, quando a gente trabalha numa delegacia especializada como a DIG não tem dia, então às vezes no sábado a gente toma conhecimento de alguma coisa, uma equipe já vai para a rua, já conversa com a polícia militar, já faz o local. Hoje a gente tem uma importância também do trabalho
trabalho pericial nos locais de crime, que também tem nos ajudado bastante na resolução de crimes. Então, assim, o trabalho é imediato assim que o crime acontece. Você fala isso com brilho nos olhos. Você é muito apaixonado mesmo pelo que você faz. O que a tua esposa... Você falou que foi pra Guaíra, lá conheceu a sua esposa, acabou se casando, tem casa lá. O que a tua esposa faz? Minha esposa é enfermeira, da área de saúde. Também tem adrenalina aí na Não, e ela história. sempre trabalhou em pronto-socorro. Ela trabalhou no pronto-socorro infantil da Santa Casa durante algum tempo. Depois, na época da pandemia, ela foi a responsável técnica da UPA de Barretos. Então, assim, ela geria quase 200 funcionários naquela loucura de pandemia, gente internada até na porta da UPA. Imagino. Aquela loucura. Hoje ela tá cuidando dos meninos, mas ela sempre gostou dessa adrenalina, especialmente de pronto-socorro. Mas e ela apoia a sua adrenalina? Sem dúvida nenhuma. Porque no caso dela, o risco é contaminação. No seu caso, é levar tiro. Exatamente. Você corre esse risco todos os dias. Exatamente. Ou é uma imagem romântica? Não, de maneira nenhuma. fato. Ela conhece bem a realidade. Até tem um episódio bacana de contar. Eu tive uma situação em Guaíra. Qual é o nome dela? Desculpa. Karine, a gente tá falando Karine, dela, mas não tá falando Karine. o nome. Eu tive uma situação em Guaíra que eu fui cumprir um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão, e eu sofri uma queda do muro, que depois ensejou um rompimento de ligamento, que virou uma cirurgia. E aí, 6:30 da manhã, eu mando uma mensagem pra ela, assim, tô no hospital. E ela sabia que eu ia pra uma operação naquele dia. Ela me ligou desesperada, falou, tomou um tiro. Tomou um tiro. Mas era só o joelho. Consegue digitar, mas tomou um tiro. Era só o joelho e depois fiz uma cirurgia, hoje tá tudo bem, mas ela, claro, quando a gente sai de casa, quem é familiar de policial sempre tem esse receio de que o policial não volte, mas a gente tenta tomar todos os cuidados sempre possíveis. Rezando. Essa situação... Além de nos apegarmos à fé, sem dúvida nenhuma. Essa situação de pular um muro e ter uma queda do outro lado que não foi boa e acabou virando uma cirurgia. Foi a situação mais grave fisicamente que você já passou? Fisicamente, sim. Foi a lesão mais grave. Você nunca levou um tiro? Que eu sofri. Não, graças a Deus, não. Nunca troquei tiro também em nenhuma dessas situações. Até porque a gente sempre vai agir, a Polícia Civil, na maioria das vezes, vai agir com um mandado de busca, com um mandado de prisão, de madrugadinha no começo da manhã. Ainda mais a DIG, né? Que ela sempre é posterior, né? Exatamente, para pegar o sujeito de surpresa. É claro que o sujeito já imagina que ele pode ser preso, mas a gente tenta pegar o sujeito dormindo, né? Para evitar qualquer tipo de confronto e sempre numa superioridade numérica, sempre estudando o local, sempre com todos os cuidados operacionais que a gente pode ter para diminuir o risco para a equipe. Risco sempre vai ter, né? A gente pode chegar num local, tomar tiro, tomar uma facada que o colete não segura, mas a gente sempre estuda esse alvo antes e vai com alguma tranquilidade para pegar ele de surpresa e para não ter problema nem pra gente nem pra ele. Agora, você é o responsável pela DIG. Exato. De Barretos. Sim. Que tem um time de investigadores e escrivães. E policiais, né? Uhum. Todos são policiais. Sim. Você é responsável por uma delegacia de Guaíra. Sim. Qual Também. que é o o primeiro DP de Guaíra. Hoje, na verdade, elas funcionam todas no mesmo prédio. Então, elas estão integradas até pela falta de policiais. Essa história de funcionar no mesmo prédio dá outro podcast. Mas aí a gente vai ter que falar do governo do estado, não vai ter jeito. Mas, né? Porque é um absurdo o que estão fazendo com as delegacias. Mas aí não é o seu caso, não é falar com você. Aí você escreveu um livro sobre inteligência artificial. Uhum. No uso da inteligência artificial para a Polícia Civil, certo? Você dá aula também? Sim. Na academia? Na academia de polícia e em cursos privados também. A academia de polícia é quando está se formando delegados, é isso? Quando está se formando novos policiais, mas também há cursos de especialização complementares para os policiais que estão na ativa. Inclusive de inteligência artificial. Inclusive de inteligência artificial. Você dá aula em faculdades, é isso? Não, na verdade eu ministro aula numa empresa que comercializa cursos para policiais. Então, por incrível que pareça, há um mercado de policiais que tiram dinheiro do próprio bolso para melhorar os seus conhecimentos, para aprimorar os seus conhecimentos e usar isso no trabalho. Que têm a paixão nos olhos. Exatamente. Né? Então a gente ministra esses cursos privados para policiais. Você dá palestras também. Nesse mesmo contexto, para um público policial também. Aí os gêmeos chegaram. Como que é, Felipe e? Pedro. Pedro e Felipe. Eu sei o nome do Felipe porque é o que ficou dodói esses dias, né? Sim. E ele ficou na Santa Casa de Barretos e tal. A gente acaba sabendo. Mas aí chegam os gêmeos, que eles estão com quantos meses? 4 agora? 5? Não, estão com 1 ano e 1 mês já. 1 ano e 1 mês. Isso. Os gêmeos. Sim. Tá. Diminuiu esse monte de atividade que você tem?
não sei se diminuiu. O que eu consegui fazer com a chegada deles foi tirar alguns períodos de férias, de licença que a gente tem acumulado para poder... Que você não fazia antes. Exatamente. Tirava só as férias, mas as licenças estavam acumuladas há algum tempo e hoje sempre quando eu posso e há essa oportunidade, eu tiro aquilo que eu tenho direito para poder vê-los crescer, para poder vê-los de mais perto. Porque assim, falando tudo isso que você faz, colocando assim na prateleira, você se pergunta, que horas que você vê a Karina? É Karina, né? Que horas que você vê os gêmeos? Que horas você vive? Hoje, algumas dessas atividades eu consigo fazer de casa, né? Por exemplo, nos cursos complementares da Academia de Polícia, a gente pode ministrar à distância, são cursos ministrados à distância. Mas você tá em casa, mas não tá em casa. Tô em casa, mas não tô em casa. Mas dá pra dar uma corridinha ali, né? Uhum. Mas a gente sempre arruma um tempinho pra se dedicar à família. Aos finais de semana costuma ser um tanto quanto mais sagrado, né? Eu tento me desligar de alguma maneira. Não dá pra desligar totalmente por conta da delegacia. Você acabou de falar que no final de semana é uma boa oportunidade de pegar de surpresa. Mas eu tento dar uma desligada. Graças a Deus, Barretos é tranquilo, então não é recorrente. De vez em quando tem uns negócios cabeludo, mas não é recorrente. Mas final de semana eu tento me desligar. À noite, depois de chegar no trabalho, eu tento me desligar. Porque tem tempo de E aí eu qualidade, tiro né? pelo menos uma vez na semana pra escrever, pra preparar a aula, pra dar aula no período noturno. Então, assim, eu tento não preencher todas as minhas noites e final de semana eu tento manter um pouquinho sagrado e também os feriados prolongados aí, sempre que pode, eu dou uma escapada, dou uma viajada com a família. Mas mudou alguma coisa na sua vida, na sua atitude depois de ser pai? A gente fica mais medroso. Eu não tenho dúvida que a gente fica mais medroso. Por exemplo, num cumprimento de mandado de busca, num cumprimento de mandado de prisão, a gente acaba refletindo um pouco mais sobre os riscos que a gente sofre e acaba tendo um cuidado operacional um tanto quanto maior. Mas eu acho que muda tudo. A gente... É engraçado você me dizer isso, porque assim, né? Pela sua própria vida, você não temia tanto. Não, mas pela vida do pai dos gêmeos... Mano, às vezes eu vou pra São Paulo dar aula, vou sozinho dirigindo. Pra mim é um negócio assim, tranquilo, sempre foi. Hoje eu tenho medo de acontecer alguma coisa na rodovia. Então eu vou com muito mais cuidado por causa deles. Que coisa, né? Como muda isso a forma de ver a vida. Isso é algo que outros pais, eu não sei se pra mãe é a mesma coisa. Eu acho que a mãe é não, pior. A mãe muda do dia que descobriu que tá grávida. Eu acho que pra mãe é pior ainda. Tudo muda, tudo. Mas é algo que outros pais compartilharam comigo. Falaram assim, depois que eu virei pai, eu fiquei medroso. E quando você vai cumprir um mandato contra um pai, por exemplo, que não paga pensão, que abandonou os filhos, você fica com uma raivinha a mais, assim? Você fala, pô, o cara não cumpriu o que eu tenho dentro de mim como responsabilidade e prazer? Luciana, a gente é humano, a gente observa isso e acaba, muitas vezes... se revoltando, sem dúvida nenhuma. Mas isso acaba entrando numa rotina que pra gente acaba ficando indiferente. Talvez seja tão comum a gente ver isso na nossa atividade, né? A gente vê tanta desgraça no nosso dia a dia, tanta coisa que a gente não imaginava que existia, que a gente acaba ficando frio em alguns aspectos. Mas infelizmente. É uma frieza por necessidade, por sobrevivência. Por necessidade, porque senão a gente fica maluco, né? Você não faz terapia? Não. Mas hoje é muito comum, né? Sim, se pensar na saúde emocional, mental dos profissionais que lidam. O Dr. Carlos Lapsarella, que já foi nosso delegado seccional aqui, né, com quem eu tenho amizade, e ele falava, a gente lida com o barro da humanidade, não tem como não se contaminar de vez em quando e se sujar às vezes. Exatamente. Ele fala, eu entendo colegas que na minha época se chegaram a chafurdar nessa lama e aceitaram propina. Uhum. Ele fala isso, porque é o barro, é a sujeira, é o lixo que a gente lida da sociedade, né? Exatamente. E tem, infelizmente, policiais que acabam se envolvendo tanto que isso traz transtornos de ordem mental para ele, para a saúde mental deles. Eventualmente eles têm que se afastar, têm que tratar. Isso é mais comum. Mas você pensa do nisso, que a gente por imagina. exemplo, quando você para escrever um livro, você está oxigenando a sua mente. Sim. Eu acho que é essa a ideia, ter atividades paralelas também para a gente poder esquecer um pouco desse dia a dia que é pesado. Mudar o tom dos Exatamente. desafios. Agora, você também tem uma outra habilidade que eu reconheci de cara quando eu te vi lá atrás, né, quando você começou a se expor, que é a habilidade de lidar com a imprensa. Você foi estudar isso ou foi na intuição? Luciana, lá atrás, quando eu decidi o que eu queria fazer da vida, em algum momento eu pensei em fazer jornalismo, confesso isso. Que bom. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de falar,
Se daria bem na área, tem até cara de jornalista. Sempre gostei bastante de escrever e de falar, sempre fui mais afeto às letras, né? Nunca gostei de exatas, apesar de hoje estar estudando inteligência artificial e ter que entender um pouco de exatas, mas sempre gostei de escrever e sempre gostei de falar e em algum momento pensei no jornalismo. Quando eu vim para cá, fui para assistência da seccional, uma das incumbências que me deram era de ter essa interlocução com a imprensa, de distribuir releases de trabalhos da Polícia Civil à imprensa, e aí a gente foi construindo esse relacionamento com a imprensa, e eu tenho muito respeito, eu entendo que a imprensa precisa de nós, de alguma maneira, para divulgar aquilo que está acontecendo na sociedade, para a sociedade entender o que a gente faz, mas do mesmo modo a gente precisa da imprensa e eu sempre digo que grande parte, se a gente pode dizer que há um sucesso na minha carreira, que eu fui promovido rápido, que eu subi rápido na carreira, se deve grande parte à imprensa que sempre divulgou os trabalhos que a gente fez. Mas a imprensa divulga quando ela tem acesso, e o acesso só é dado quando quem está dando o acesso tem a certeza que pode dar o acesso. E eu acho... Então sempre parte da polícia, isso eu posso te falar. E pessoalmente eu acho extremamente desrespeitoso aquele colega que, podendo, não fornece, não dá aquela informação à imprensa. Eu pego no pé dos colegas muitas vezes para isso, falo, você fez um trabalho gigantesco, a sociedade precisa saber, e eu acho um tanto quanto desrespeitoso. Não, mas são muitos, até hoje. Eu sei. Eu comecei em rádio com 16 anos, e uma das missões que me puseram lá com 16, 17 anos, foi me jogar na cobertura policial, porque ninguém gosta de fazer. Nós temos aqui o Luizinho, que faz com maestria, né, que virou hoje no mínimo, um profissional de confiança, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Sim. Sabe filtrar, sabe medir até onde ele pode ir. Sim. Colabora, Exato. Inclusive, não dando informações importantes para não vazar uma possível investigação. Claro. É ótimo. Mas eu me lembro que, assim, era quase um castigo, tá? Cobrir polícia era um castigo. Quando eu comecei em rádio em Ribeirão Preto, também é a mesma coisa. O primeiro lugar que me jogaram foi no plantão policial. Uhum. E há muitos profissionais que falam que imprensa só atrapalha, que imprensa não respeita o trabalho da polícia, que imprensa está ali para prejudicar e não para ajudar. E aí a postura que vai e vem, né? Sim. É a construção de um relacionamento, Eu tive um chefe que sempre disse que nada é profissional, tudo é pessoal. Então eu acho que é quase isso. Eu não sei se tudo é pessoal, assim. mas todos os profissionais são, antes de tudo, pessoas. Claro. Todas as instituições só existem por causa de pessoas. Claro. Então, levar para o lado de pessoas é natural. E você soube conduzir isso muito bem desde o começo. Hoje você é um queridinho da imprensa. Não só Barretos. EPTV vive ligando diretamente para você. Eles têm teu telefone. Sim. O que é raro, não é? Sim, é raro. Não tinha outra maneira de eu construir esse relacionamento e divulgar. A minha preocupação sempre foi divulgar os bons trabalhos que a Polícia Civil fazia, não só os meus, claro, dentro daquilo que a gente conversou antes de buscar com que a Polícia Civil fosse respeitada pela sociedade, que a Polícia Civil, que a sociedade entendesse o que a Polícia Civil faz e para que ela serve. Então eu sempre tive essa preocupação e eu acho que o melhor canal para se fazer isso ainda é com a imprensa, mesmo em tempos de redes sociais, blogueiros, enfim, seja lá o que for, mas o profissional, o jornalista, aquele que efetivamente é jornalista, é o melhor meio para que isso chegue ao conhecimento da população. E aí como que você lida com esses blogueiros, as páginas, né, que a gente fala, que não tem um jornalista responsável, que estão ali só pelo clickbait. Uhum. Como é que você lida com as fake news, por exemplo? Porque essas páginas tendem muito a exagerar para ganhar o clique. E muitas vezes o que era exagero vira fake news. A gente também tem um respeito muito grande por esses profissionais. A gente sempre fornece informações, porque eles estão num exercício regular de direito. Alguns são profissionais, outros não. Assim, pelo menos aqui na nossa convivência a gente não teve problemas pontuais. E quando a gente tem problema pontual, eu sempre converso com a pessoa e exponho um ponto. Ó, você expôs um ponto que não era para ser exposto, isso vai acabar prejudicando a investigação, sem qualquer teor de ameaça, nada disso. Mas eu explico pro profissional porque às vezes ele não entende que aquela divulgação afoita, apressada, pode prejudicar todo um trabalho investigativo. Então, é engraçado porque há pouco tempo, anteontem, houve um acidente próximo à minha casa, de trânsito, 2 motos, uma bateu na outra, parece que um menino machucou bastante, e a minha filha vinha passando. E ela, inclusive, atua nas redes sociais.
Ela chegou em casa horrorizada, que ela falou assim, eu não sei se alguém ligou pra polícia, porque tava todo mundo fazendo foto. Eu não sei se alguém ligou pra polícia, porque tava todo mundo em cima da vítima. Se alguém ligou pro SAMU, chamou. Ela ficou horrorizada, porque as pessoas estavam muito mais preocupadas em fazer a foto e postar na sua própria rede do que em resolver. Hoje nós temos esse comportamento, né? É uma falta de solidariedade absurda, né? Uma necessidade de ser visto e se mostrar nas redes sociais muito grande que a gente acaba esquecendo o nosso lado humano, o nosso lado de ajudar ao próximo. Infelizmente é assim. Eu quero que você fale um pouco mais do livro, porque eu quero entender como é que esse livro foi feito de fato. Uhum. Você já falou que já vinha com essa vontade, no mínimo, e encontrou 2 parceiros que já atuam nessa área. Mas como é que isso vira livro e como é que uma editora, que não é qualquer editora, se interessa por isso? Como eu disse, esse interesse pela inteligência artificial começou quando a gente viu a possibilidade da inteligência artificial nos ajudar, primeiro nos trabalhos repetitivos, lá em 2023, quando o ChatGPT se tornou popular, depois para analisar dados mais robustos de investigação. E aí o negócio começou a funcionar, a gente viu que funcionava. A partir disso, eu já conhecia, até pela própria atividade policial, o professor Emerson Wendt. Ele foi, inclusive, chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, uma pessoa extremamente humana, classista, gosta muito da instituição. Mas você conhecia porque você já tinha ido em palestra dele, essas coisas? Não? Conhecia do meio policial, de conversar em rede social, de pedir lá ajuda. Do Rio Grande do Sul exatamente. É distante de Guaíra. Ele, junto com o professor Alessandro Barreto, que é um delegado do Piauí, então eles são de lugares opostos do Brasil, mas eles foram os primeiros a escreverem sobre investigação de crimes cibernéticos no Brasil. E eles têm uma empresa que ministra cursos para policiais. A partir desse meu interesse, eu busquei especialmente o professor Emerson, sugerindo que a gente montasse um curso de inteligência artificial voltado para policiais. Montamos a primeira edição do curso, o curso foi um sucesso, vários interessados. E aí, no ano seguinte, fui convidado, eles fazem um evento em Porto Alegre, foi a primeira edição do evento, que é um evento de investigação digital, que reúne vários profissionais. Fui convidado para ministrar uma palestra lá e ministrar um workshop. Nesse evento surgiu a ideia, por que a gente não pega as aulas que eu tenho ministrado e aquilo que o professor Emerson e o professor Alessandro já escreveram sobre o tema e colocamos num livro? Então, essa ideia veio sendo concebida há mais ou menos um ano. Esse ano, voltamos ao evento do Rio Grande do Sul, onde ministramos uma palestra, um workshop, já com um livro lançado, que se baseou especialmente nessas aulas que a gente já vinha ministrando para policiais, e com acréscimos feitos pelo professor Emerson e Alessandro. Alguns aspectos jurídicos a gente discute ali também, por exemplo, como a gente leva uma prova que foi produzida com auxílio de inteligência artificial para um processo, sem perder a cadeia de custódia, sem que ela seja questionada. O que é uma cadeia de custódia? A cadeia de custódia é o histórico do vestígio. Então, se eu apreendo uma droga em algum lugar, eu preciso registrar por onde essa droga passou até ela ser descartada no processo. Uhum. Isso acontece também com os vestígios digitais. E hoje eu vou muitas vezes tirar uma conclusão de uma prova que está nos autos com o auxílio da inteligência artificial. Para que não haja questionamento se a inteligência artificial alucinou, se o processo de pensamento dela é um processo válido, a gente sugere, por exemplo, que o policial documente cada etapa do processo, para explicar para o juiz, olha, como é que você chegou a essa conclusão? Cada pergunta que eu refaço para a inteligência Exatamente, artificial. mais ou menos nesse sentido. Cada fase do bate-papo, que é um bate-papo, exatamente, na verdade, que a gente exatamente. Para que a gente consiga explicar como é que a inteligência artificial chegou naquela conclusão e consiga afastar eventuais situações, por exemplo, de alucinação. Essa semana... Ou de manipulação do profissional, né? Cá entre nós. Exatamente. Que pode, na ânsia de saber que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime e não ter prova nenhuma, manipular também pode ser uma estratégia. É o que nós chamamos de viés, né? De enviesar a conclusão da inteligência artificial. Também a gente consegue afastar, mantendo aquilo que a gente chama de cadeia de custódia metodológica. Entendi. Então, essa frustração existe também, né? Muitas vezes. Você saber que foi aquele sujeito, aquele ser vivo,
que cometeu aquele crime e não tem como provar. Sim. Isso é uma frustração que o policial leva para casa? Sem dúvida, mas faz parte do jogo, né? Eu sempre falo que se a gente não pega hoje, depois a gente pega. Em algum momento a gente pega. E aí, como é que a editora se interessou? Já era um contato dos professores? Essa editora, na verdade, faz parte do próprio grupo. Então, eles abraçaram a ideia, né? A empresa se chama WB, que é o Wendy Barreto. E aí, recentemente, eles abriram também a editora e acabaram se interessando pelo trabalho e editaram o livro. Eu quero que você mostre ali, né, na câmera, o livro para as pessoas verem a carinha. E ele está à disposição nos sites de comercialização de livros do Brasil. No Amazon eu sei que ele está à disposição na Amazon e no próprio site da editora WB também. O livro está à venda, tá? Tá, então não é difícil achar. Deve achar até pelo Mercado Livre, certamente. Temos ainda algumas unidades. Tá acabando efetivamente. A primeira edição já está esgotada? Já deve rodar uma nova tiragem, pelo menos. Não uma edição, mas uma nova tiragem. Foi um sucesso, então? Foi um sucesso. Pode considerar. E você esperava que fosse? Me surpreendeu. Mas como o evento, especialmente o evento do Rio Grande do Sul, é um evento bastante movimentado, a gente teve muitas vendas lá, e o que não vendeu lá, os policiais que estavam no evento acabam se interessando. Muitos colegas de São Paulo compraram, os colegas daqui de Barreto fizemos o lançamento com seu auxílio lá no shopping, também adquiriram. Aí até o mérito é meu mesmo, porque quando eu vi que você lançou, eu falei, tem que estar no shopping. Você conhece o Pepe, que é um profissional de jornalismo muito meu amigo, o Pepe teve a mesma ideia. Sim. Né? Eu já estava pegando teu telefone e o Pepe virou e falou assim, por que você ainda não convidou ele para lançar no shopping? Eu falei, estou em contato com ele já para lançar. E a gente lançou, porque você foi lançar lá no Rio Grande do Sul, teu público está aqui. E eu vi que muitos advogados foram prestigiar o lançamento e acabaram adquirindo, vereadores, né? Uhum. Agora me diz, não é só policial o livro? Não é só para policial? É um livro que versa sobre a investigação criminal, mas é inevitável que um advogado que atue na investigação criminal, ele queira entender de que forma a polícia está usando isso também. Até para na defender investigação o criminal. cliente dele, exatamente. Né? Por exemplo, esse conceito de cadeia de custódia metodológica é um conceito que a gente visa aplicar no próprio inquérito policial e na ação penal, e é um conceito que, se for compreendido e aplicado, precisa ser entendido pelo advogado, pelo juiz, pelo promotor, né, para manter essa cadeia de custódia. Até recentemente, semana passada, a gente teve uma decisão do STJ numa situação em que um delegado de Mirassol utilizou a inteligência artificial para interpretar o que um sujeito tinha dito num vídeo, num caso de injúria racial, que envolvia até o vice-prefeito de Rio Preto. Ficou bastante conhecido esse caso. Bastante conhecido. E o STJ falou, não dá para admitir essa prova porque ela foi gerada por IA, e a IA pode alucinar. Então, talvez se houvesse uma preocupação nesse sentido de se manter a cadeia de custódia, a apreciação do STJ seria outra. E essa situação em específico eu entendo, mas você entende que vocês estão um passinho na frente e que muitas vezes o sistema inteiro, a gente adora falar sistema, né, não esteja preparado ainda? É tudo muito novo, Luciana. Pra gente, às vezes, há alguns... Eu falo sistema, eu tô falando até com todo respeito, viu? Se ninguém manda prender, por favor, pra você não ter que executar. Mas eu tô falando dos próprios juízes. Será que os juízes, com a demanda, com o volume de trabalho que eles têm, eles estão preparados para se ver numa situação dessa? Como eu dizia, é um assunto muito, muito novo. Então, há alguns desafios que a gente não tem resposta ainda. A resposta é na prática. Por exemplo, essa decisão da STJ é a primeira decisão de Tribunal Superior que diz respeito à inteligência artificial na investigação criminal. Então, possivelmente ela vai ser uma decisão paradigma que vai servir para outras decisões, mas a gente precisa entender ainda como é que o judiciário vai entender essa prova que é gerada com auxílio da IA. A gente não está falando de criar prova, né? A gente está falando de usar a inteligência artificial para nos ajudar a interpretar. Mas é sempre importante. Esse é um caso muito claro, né, de que eu não entendi, você não entendeu, mas de repente a IA entende sim. E aquela palavra que tá na gravação tá muito baixa. A gente faz isso aqui, viu, com o podcast, já aconteceu, né, Gabriel? Da gente usar a IA para subir uma fala de alguém que é o que o microfone não pegou, já aconteceu, né? Ou que teve um ruído e tal. Então, realmente é fato. Esse uso da IA é comum. E nessa cadeia de custódia metodológica que a gente sugere aqui, o último passo é a validação humana. Então, se eu estou analisando um arquivo qualquer que eu recebi num afastamento de sigilo e a inteligência artificial, um extrato bancário,
concluiu lá, olha, a Luciana recebeu um valor X que é um valor possivelmente proveniente de lavagem de dinheiro. Uhum. Eu preciso ir naquela planilha e conferir. A Luciana recebeu mesmo? Em que linha que está isso? Qual que é o valor? Então a prova que eu estou apresentando para o juiz é a planilha. A inteligência artificial só me ajudou a entender, a tirar as conclusões daquele volume de dados que estão na planilha. E você então, tem que confirmar. Eu preciso tudo sempre ali. validar. Porque senão a gente vai ter problema. Ela economiza tempo, mas ela não resolve Não, o que só um policial poderia resolver. Sem dúvida nenhuma. Só um investigador pode Ela não resolver. tem a capacidade de julgamento, ela não tem a capacidade de decisão. Ela decide, se você delegar ela que ela decida, ela decide. E ela sempre decide a favor de quem tá ali no computador. Exatamente, ela tem esse viés ela de agradar. Eu posso fazer o pior texto que for, ela elogia. Fala, o texto tá maravilhoso, Ela você tem é esse ótimo. viés de agradar, exatamente. Né? Parece que é uma necessidade de autoaceitação, eu falo isso. A minha, inclusive, tem nome, tem uma relação com ela, porque na análise de texto a gente acaba criando uma relação. Agora, só para explicar, para o cidadão comum que está apavorado, o que você diria, como policial mesmo, principalmente para os 60 a mais, 70 a mais, que hoje tem uma ferramenta maravilhosa na mão, que é o celular, mas que também ali virou um portal de golpe. As pessoas chegam, desde o velho golpe do mamãe, mudei de telefone, me passa 20 mil, até o clique aqui, faço uma foto e o reconhecimento facial abre a conta bancária da pessoa. O que você tem a dizer? Esses golpes, agora a gente vive a era dos golpes 4.0. Então, mamãe, perdi, não sei o que, fui sequestrado. Hoje o sujeito consegue fazer um deepfake, um vídeo. A voz, a voz, né, que consegue enganar plenamente aquela pessoa mais idosa. Então, assim, os conselhos, a tecnologia, ela vem, mas os conselhos são sempre os mesmos. Aquilo que é muito fácil, desconfie. Procure a polícia, procure a delegacia, ligue na polícia militar para buscar orientação. Antes de pagar, né? Antes de efetuar qualquer pagamento. Então ninguém vai te pedir dinheiro para te dar dinheiro. Esse é o grande ponto. Né? É claro que o golpe do falso sequestro, às vezes a pessoa está numa situação de desespero, quer salvar a família, mas a maioria dos golpes tem esse caminho. Você vai dar alguma coisa para receber algo em troca. Não existe essa fórmula de entregar dinheiro para receber dinheiro, de entregar dinheiro para ganhar um carro. Se você ganhou numa promoção, você vai simplesmente ganhar o carro. Né? Então, não entregue dinheiro esperando alguma coisa e não entregue os seus dados esperando alguma coisa. Que dados hoje de vale cartão, mais que dinheiro. Dados de cartão de crédito, selfie, foto de documento, porque isso tudo pode usar para, como você mesma disse, abrir uma conta bancária, pegar um empréstimo. Né? Então, além de não fazer pagamento para receber outra coisa, não entregue os seus dados, especialmente dados de cartão bancário, dados de documento, fotos de documento, porque eles vão ser inevitavelmente utilizados para golpe. E em relação à vida da gente, as pessoas expõem hoje nas redes sociais tudo, e achando que estão engajando, que estão... essa semana mesmo nós vimos uma matéria de repercussão nacional falando do fato de você fazer foto da escola, da porta da escola do seu filho quando você vai buscar. Você ainda não busca, né? Mas já busca. Porta da escola do seu filho quando você vai buscar, do fato de você dizer assim, saindo de viagem para ficar 4 dias fora. Do uniforme do filho, né? Muita gente tira. Isso também é vulnerável. Sem dúvida nenhuma. Né? As pessoas utilizam isso naquilo que nós chamamos de engenharia social para aplicar golpes, mas mais ainda, né? A gente tem um risco maior porque normalmente essa descoberta da rotina de uma família, de uma pessoa, ela é utilizada para pessoas cometerem crimes mais graves, como um roubo, a residência, como furto à residência. E não é só casa de rico, não. Porque eu vou falar assim, ai, gente, o que eu tenho lá em casa? Às vezes tem um aparelho de televisão que vale dinheiro. Tem um celular que faz Pix. E tem dentro de casa, sabe, uma air fryer que custa, sei lá, 100, 150 Mas eu digo mais, reais. tem um celular que faz Pix. Tem um celular que faz Pix, tem um celular que pega empréstimo no aplicativo do banco. Então isso tudo é dinheiro hoje. Né? Então hoje o objeto mais desejado é o celular, não pelo celular, mas pelo que o celular tem e pelo que o celular pode fazer. Então, às vezes, a pessoa vai invadir uma residência, colocar uma arma na cabeça de uma família para pegar o celular para fazer uma transferência de um valor ínfimo que você não tem na conta.
né, do seu limite do cheque especial, enfim. E assim, alguns bancos já estão fazendo isso. Eu, inclusive, não gostava muito de identificação pela digital, mas hoje eu tenho, porque tem banco que não admite de outra forma. Né? Você só entra no aplicativo se você tiver a tua digital cadastrada. Mas o maior número de chaves virtuais que a gente puder colocar, igual a gente põe na casa da gente, né? O cadeado no portão, sim, exato. Passar 2 vezes a chave. Quanto mais a gente puder mexer nesse celular dessa forma, melhor, né? Hoje o grande problema de crime patrimonial em grandes cidades, isso ainda não chegou aqui, é o roubo de celular exatamente para fazer transferências, para fazer empréstimos em nome de terceiro. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis e colocar todas as travas possíveis, né? Tem gente que tem 2 celulares, um só para utilizar aplicativo bancário, que é uma saída também interessante. A gente tem que tomar todos geralmente as pessoas têm o celular que é para ser roubado e o celular para usar. Exatamente. Né? Inclusive isso. Rafael, esse programa aqui, que eu chamo de programa porque eu sou uma pessoa antiga, mas é um podcast que tem episódios, eu sei disso, tá? Eu não sou apresentadora nem entrevistadora, eu sou a hostess nessa linguagem atual, mas esse podcast existe para contar histórias. E eu fico muito grata de você ter aceito vir contar a história de um mineiro, né, que se viu policial depois de passar num concurso e se encontrou como policial. E como policial, como escritor, como palestrante, professor, eu posso dizer, você é uma pessoa que a gente pode aplaudir, Rafael Domingues. Muito obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Pela entrevista. Eu sei que você é meio arisco para falar de si mesmo, então eu agradeço muito a confiança, tá? Obrigado pela oportunidade e agradeço a tua disposição. E você nos acompanhe nas redes sociais, você nos acompanhe no Instagram, a gente tem o Pode.aplaudir, tem também o Diário Online, onde você fica sabendo, inclusive, como se proteger aí desses golpes, porque é uma das missões do Grupo Monteiro de Barros, trazer informação de qualidade. E nos assiste nas plataformas digitais, acompanhando sempre as histórias que a gente tem para contar. Muito obrigada para você que chegou até agora nesse episódio. Muito obrigada pela audiência.